Bom, o cenário atual, né? A gente viu hoje de manhã as coisas todas, né? Ainda é um problema a tuberculose de impacto mundial, 9 milhões de pessoas, enfim, afetadas, 1 milhão de pessoas com infecção. É uma série de coisas que a gente com certeza desperta e a gente entende essa importância da coisa. Na complexidade da co-infecção dos dois, né? HIV, a nova epidemia e a tuberculose, né? Isso traz um novo cenário. Né? A gente, aquela tuberculose, aquela coisa meio do mundo, meio esquecida, meio a peste do início do século, ela ganhou um grande impacto, não só nos países onde ela é endêmica como a gente, mas, enfim, até mesmo nos outros, enfim, países que ela estava mais esquecida. Hoje, falar de tuberculose e não pensar em HIV é praticamente meio sem sentido, mas anda muito junto, muito conectado. É a principal causa de morte nos pacientes. Isso a gente tem que pensar. E com a coisa toda, né, tem um aumento da complexidade do cuidado desses pacientes, né? São duas coisas, né? HIV, mais remédio, tuberculose mais complexa, essa dinâmica no Brasil se tornou mais urbano, então a gente também tem mais dessa doença, essa coisa toda. Aumentando a dificuldade de manejo e uma necessidade constante de atualização e sensibilização. Bom, a ideia então é sempre reforçar as antigas estratégias, que elas precisam, que às vezes a gente deixa elas se esmorecerem, e tentar incorporar novas tecnologias conforme as coisas vão, do jeito para a gente conseguir, de fato, lidar com essa situação toda. Mas, para falar de tuberculose, a gente tem que entender que é uma questão inter e intrasetorial. Né? Quando eu digo tuberculose, muitos pensam, é o vacilo, o cara está lá no laboratório, o gestor vai pensar que é um problema de saúde pública, o atendente vai olhar para o paciente e vai falar, é uma doença nesse indivíduo, nesse ser, o pessoal da vigilância vai olhar e vai pensar, poxa, é uma transmissibilidade, né? Tem chance de conter essa epidemia. Então ela, na verdade, se abusa uma série de coisas. O agente, enfim, a Previdência vai pensar uma coisa, a Justiça vai pensar outra. Tuberculose, quando a gente fala uma palavra, ela traz uma série de conceitos. E essa que é a transição aí entre os vários setores, as várias situações que a gente encontra ao longo do dia. Pensar a tuberculose só do jeito que é nosso olhar, ele não é suficiente para entender todo o olhar que é essa doença. Então, mais uns exemplos, né? A farmácia lá, medicamentos, vai pensar, a gente vê essa capilarização dos medicamentos, né, para as unidades de saúde, isso não era sempre assim, né? Não era no centro, lá na que pega, todo mundo pega lá, até particular, pega no centro de saúde, não é isso? Então, isso tudo torna o problema um pouquinho mais complexo. Se falta remédio, se não tem essas coisas todas. Então, quando vem um laboratório, uma série de coisas, assistência é feita por várias pessoas, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, agente comunitário, enfim, todos esses têm o seu papel e de importância fundamental no cuidado. Não adianta ter só um, não adianta ter só outro. Para a gente entender a coisa, e aí vai entender várias situações, né? A atenção primária, a média publicidade, os hospitais, a vigilância, a previdência, a justiça, tudo isso, cada hora é uma coisa. Então, para compreender um problema de saúde em suas diversas dimensões, se impõe uma abordagem disciplinar. Para a gente, essa ideia das principais motivações que também trouxe a gente pensar nesse movimento, desse dia de luta de combate à tuberculose, essa coisa toda, que não dava para ser só, enfim, né, a coisa do planejo com as coisas mais abertas. Então, a gente tem nesse papel uma necessidade importante de aprimorar os mecanismos de conversa e cooperação entre as áreas. Atenção primária, entre a média de complexidade, os hospitais, as vigilâncias, as situações todas. Né? Essa cooperação e essa conversa, a gente tem chance de aprimorar. Eu acho que esse que é o papel que a gente quer, que a gente gostaria que melhorasse para a gente conseguir fazer melhor. Então, é ampliar as formas de sensibilização, atualização, ampliar formas de discussão, gestão de casos, gestão de cuidado, entender essa situação. Conceitos assim que não sei se todo mundo está mais familiarizado, e ampliar formas de matriciamento, fluxos de acesso. Pensar de novo, pensar outras formas. Dá para matriciar? Como é que a gente faz aquele casinho, né? Será que aquele linfonodo é mesmo tuberculose? Será que aquele foi pedido teste de HIV? Por que essa baciloscopia nunca negativa? Né? Não são dúvidas que a gente tem todos os dias, assim, a gente vê o pessoal do vídeo, a gente faz, não entende essa dúvida. Sente isso no dia a dia ou não?
Sente ou não sente? Né? Por que o cara está no 4 meses e ainda se vacina, ainda está com tosse? Né? Por que ainda vê essa sensibilidade? Mas, pô, está tudo sensível e ainda não negativou. Né? Essa discussão de coisas que às vezes a gente perde por parar aqui no hospital, na emergência, em outros acessos, em outras situações. Porque a gente vê aquela realidade. Né? Bom, entendendo, na verdade, né, a importância disso tudo, né, é importante discutir o papel da atenção primária, é sobre alguns preceitos que a gente tem. Compreender que ela tem a centralidade do cuidado da tuberculose. Hoje a gente é a atenção primária que cuida disso. Né? Ela é uma atribuição dos principais. Não só o médico, não só a enfermeira. A atenção primária como um todo. A gente, tudo, a farmácia, o laboratório, todo esse tipo da atenção primária. Ela é o principal porta de acesso, apesar da gente ter visto na epidemiologia que 38% pelo menos das notificações têm sido feitas nos outros hospitais. Né? Outros lugares que entra a gente no sistema de saúde é na UPA, né, as emergências, eventualmente nos CPAs, eventualmente nos CAPs, mas na verdade o grande bojo que bate na porta é na atenção primária da toda nova. Então, assim, é um território local, território de importante intervenção do problema, porque a gente precisa defender e fazer as ações de promoção, prevenção e integralidade. Então, trouxe essa fala introdutória, né, porque realmente acredito de verdade no super-herói da atenção primária, que é onde o negócio pega, o bicho pega onde faz as diferenças. Converso um monte, e era mais para entender por que a gente queria tanto colocar essa pauta, né? essa mesa, essa mini mesa para a gente conversar. Mas para contar esses processos, essas ideias, né? Nada melhor de alguém que já trabalhou lá e vive essa história da atenção primária. Por isso que eu convidei o Ronaldo Zon, ele é presidente da Sociedade Catarinense atualmente de Atenção de Família, tem vários anos aí como médico, enfim, assistente de posto grande, uma comunidade grande, um saco grande, de referência, para residentes, tudo. E, enfim, hoje é sempre um assessor técnico importante, ali, consultor de várias histórias teóricas e práticas da atenção primária. Então, Ronaldo, para dar essa Bom dia a todos, meu nome é Ronaldo, sou médico de família e comunidade. Eu atuei há 6 anos atendendo as mesmas pessoas no Centro de Saúde do Saco Grande e essa semana que eu estou indo atuar agora dentro da direção de atenção primária aqui da Secretaria Municipal de Saúde. Eu vou falar um pouco, a ideia é a gente conversar aqui, então, dentro do papel da atenção primária na abordagem da tuberculose, conversar um pouco sobre a atenção primária, qual as ferramentas, as experiências que a gente acumulou ao longo desses anos atuando ali na atenção primária. Então, bom, aqui a minha apresentação, né? Sou também preceptor atualmente da residência em medicina de família, aqui da Secretaria Municipal de Saúde, UFSC, e do internato em medicina de família da UFSC também. Então, quando a gente fala de atenção primária, eu acho que vale sempre a gente resgatar um pouco o relatório de 1920, que é o relatório Dawson, porque não é nada novo que a gente fala, né? Até mesmo antes de se cunhar sistemas, se construir sistemas baseados na atenção primária, o Dawson já falava de algumas características que a gente até hoje incorporou na atenção primária. Então, como o Felipe comentou, né, a gente trabalha com um território, então isso é muito importante, visto que os casos que envolvem doenças como a tuberculose são casos de alta complexidade, que vão envolver não só a rede de saúde, mas também as outras intersuperialidades, né, as redes de assistência social e até as próprias redes do paciente, família, comunidade. A gente trabalha com uma população adstrita que permite, então, uma longitudinalidade do cuidado, ou seja, atendendo as mesmas pessoas, as mesmas famílias ao longo de anos. Uma porta de entrada, né? Então isso é talvez o grande chave dessa discussão, né? Porque esse paciente ele vai chegar basicamente pela atenção primária. E muitas vezes um dos grandes, talvez, déficits da atenção primária ainda é o acesso, né? Então, os acessos burocratizados, o paciente para acessar a unidade de saúde, ele só acessa marcando em uma vez por mês, ou tem que pegar uma fila no dia de manhã. E muitas vezes esses pacientes que vivem à margem da sociedade, que são os que têm tuberculose, na sua maioria, acredito eu, né? Se a gente for observar para os nossos pacientes da epidemiologia, são pacientes que não são os pacientes comportados que pegam fila para ver se a tosse é um problema ou não. Geralmente são pessoas que vão chegar para uma atendimento de urgência. E aí entra o papel da atenção primária atendendo urgência, né? Então é isso que a gente
que é também que vai colocar aqui para vocês, né? Talvez uma das coisas mais importantes que Dawson já falava em 1920 é que a atenção primária é porta de entrada para todos os problemas. O paciente precisa fazer uma sutura, talvez é aquele momento que ele vai procurar, ele fez um corte no pé, ele vai procurar atenção primária. E se a gente não atender isso e for um posto que só atende atenção programada, a gente vai perder esse paciente que muitas vezes é nesse primeiro atendimento por uma sutura, de um ferimento leve que ele teve, que a gente vai observar e agregar prevenção e promoção e perguntar para ele sobre sintomas respiratórios, por exemplo, e observar que ele precisa fazer uma investigação de tuberculose. Tem vínculo e acolhimento, é uma referência, e a APS é coordenadora do cuidado. Também isso muito importante, né? A gente não encaminha o paciente, tuberculose, encaminhamos ao infecto, ao pneumologista e tchau. Não. A atenção primária é coordenadora do cuidado, então ele vai sempre ser responsável, a responsabilidade por esse paciente é da equipe, é do médico, é do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do agente comunitário. Então, se ele conseguiu acesso com o infecto ou não, se ele foi até o infecto, fez a discussão, ele volta contigo. Então, esses fluxos de acesso para a coordenação do cuidado. Então, Dawson já colocava então, que os serviços seriam responsáveis pelas ações preventivas e curativas, porque muitas vezes a gente pensa, posto de saúde é vacina, pré-natal. Não, na verdade, posto de saúde, como atenção primária, é porta de entrada. É urgência, é emergência, é tuberculose, é cada vez mais e vai ser cada vez mais o HIV, também a VIH, vai ser tratado em atenção primária. Esse é o caminho que a gente está desenvolvendo hoje. De forma unificada, e deveriam ser desenvolvidos por médicos generalistas. Também é muito importante, quem está na porta de entrada é um médico generalista. Isso em qualquer sistema de saúde mundial que tem atenção primária como porta de entrada, é um médico generalista. No Brasil, a especialidade em medicina de família e comunidade. Não é o médico de saúde da família, é médico de família e comunidade. Da mesma forma, como em outros países, como na Inglaterra, é o General Practice. Na Espanha, vai ser um médico de cabeceira. São os vários nomes das especialidades, por quê? É um médico com uma formação especializada para lidar com a alta complexidade que é a atenção primária de saúde. Preparados para atuar sobre o indivíduo e sobre as comunidades. Ou seja, essa equipe também desenvolve ações na comunidade. Ações de prevenção primária, busca de sintomáticos. E definir então já um distrito sanitário, né, que teria saúde para famílias de uma região geográfica. Ele chamava de TEIAs, que são as famosas redes de atenção. Então, Dawson, quando desenhou essa política, ele já colocava, né, dentro de um sistema de saúde onde tu tem os centros de atenção primária, tu tem os serviços suplementares de atenção secundária, terciária, laboratório, hospital de referência, tudo territorializado. Ou seja, dentro de um território onde há uma comunicação entre todos esses pontos da rede, sendo a atenção primária a porta de entrada, né? E as especialidades pudessem ser encaminhadas territorialmente para eu poder, então, também ter uma discussão adequada e contato com esses serviços de referência. Aqui a gente vai ver, então, dentro disso surge, né, os valores, princípios e elementos centrais do sistema baseado em atenção primária. Onde a gente vai ver, então, a intersetorialidade, a participação, a sustentabilidade e as questões dos elementos, valores principais dela. Então, que é o primeiro atendimento daquele paciente, a organização e gerenciamentos otimizados dos casos, a atenção apropriada, cobertura universal e acesso universal, então, é a porta de entrada, muitas vezes a única porta de entrada do Estado em uma comunidade. Então, acaba agregando uma série de questões, às vezes não só clínicas, que aquelas pessoas vão buscar contigo ali na atenção primária. Quando a gente pensa, então, discute a tuberculose dentro dessa rede de atenção em saúde, ela entra mais ou menos dentro das definições atuais do que seria uma rede, né? Então, a tuberculose, a gente trabalha com linhas de cuidados, corresponsabilização do cuidado, ou seja, a gente precisa de excelência clínica, a gente precisa de protocolos adequados e treinamento adequado e sensibilização dos profissionais. A gente tem que sair da lógica do encaminhamento, e isso talvez não só para tuberculose, né? Então, a gente tem que sair dessa lógica, ele está com tosse, é o pneumo, com dor de cabeça, é o neuro. Não. Quem é o médico de referência? É o médico de família e comunidade que vai atender todas as demandas. Se eu preciso de uma avaliação do neurologista daquele paciente, eu vou encaminhá-lo, ou então eu vou fazer uma discussão de caso, um matriciamento, vou mandar um e-mail para o neurologista, vou discutir, vou fazer uma consulta conjunta e ele volta para mim, porque ele continua sendo acompanhado por mim. Da mesma forma, né, tuberculose, se eu preciso de uma opinião do infecto, ele vai talvez ser acompanhado em conjunto com o infecto e comigo, o médico da atenção primária. A gente tem que diminuir a burocratização, que é um pouco disso, né? Na verdade eu vou ir repetindo um pouco nessa apresentação, mas
estou tentando já chamar a atenção para algumas coisas. Que é o quê? A gente tem que ter acesso avançado. Se a gente tem uma burocratização do sistema, que tem o dia do preventivo, o dia do hipertenso, o dia da gestante, a gente burocratizou o sistema e perde como porta de entrada muitos desses pacientes que chegam. Porque, como eu disse, esses pacientes não são os comportados, na maioria das vezes, que vêm fazer a sua consulta agendada, né? E às vezes a gente perde a oportunidade e muitas vezes perde a oportunidade de diagnóstico. Talvez explique um pouco aquele número de 38% ainda ser diagnosticado no hospital ou notificado no hospital, né? A ideia é que esse número reduza, porque a atenção primária deve ser onde é o feito o diagnóstico e a notificação dos casos. E a busca de qualificar e fortalecer o acolhimento, o vínculo dos usuários, a longitudinalidade. Por que isso é importante? Porque muitas vezes esses casos são casos complexos, que demandam adesão ao tratamento. E trabalhar a adesão ao tratamento demanda, além de habilidades comunicacionais adequadas, treinamento adequado desses profissionais, que a gente não tem nem na graduação de medicina, muitas vezes aqui no Brasil, são poucas escolas que trabalham nisso, talvez um pouco de enfermagem, se trabalha um pouco mais essas questões de cuidado e adesão ao tratamento, mas talvez o grande fator modificante da adesão seja a longitudinalidade. Se você conhece aquele paciente ao longo de anos, aquela família, tu consegue agir sobre aquele problema complexo de uma forma muito mais fácil de fazer com que ele adira o tratamento, que ele continue e finalize esse tratamento. Mapear os recursos dos usuários da rede, ou seja, a gente, na atenção primária, a gente se articula com as outras redes de atenção social, as redes comunitárias, promover um encontro entre os serviços para discussão e troca de saberes e experiências, melhorando a comunicação entre os serviços, atendimento compartilhado entre campos e núcleos, que aí entra a questão, o enfermeiro, à base de protocolos, ele pode fazer em determinados municípios mais ou menos, de acordo com protocolos nacionais, o acompanhamento, diagnóstico, tratamento, então ampliando cada vez mais a clínica do enfermeiro ao encontro do que acontece em outros países, onde o enfermeiro ele tem uma clínica muito mais forte do que no Brasil. A gente vai caminhar para isso inevitavelmente. Atendimento nacional e responsabilizar a rede pessoal do usuário, que é isso que eu vinha falando também. Além da rede de serviços, a gente vai atuar sobre a rede daquela pessoa, se é que muitas vezes essa pessoa tem uma rede. Então a gente vai ter que acionar o mecanismo do Estado para isso. Então agora eu vou falar um pouco, dada essa introdução, um pouco de alguns elementos, talvez, experiências, ferramentas que na minha prática, ao longo desses 6 anos, a gente construiu ali dentro do centro onde a gente trabalha. Então, essa experiência na gestão dos casos, né, da tuberculose, da atenção primária. Então, o primeiro passo, né, como a gente vinha falando, território definido, um vínculo, longitudinalidade. Por que eu ponho isso? Isso aqui parece tão básico, mas mesmo em Florianópolis há equipes que até pouco tempo atrás não tinham território definido. O médico atendia quem chegava, não era vinculado a uma equipe específica. O que é importante nessa questão do vínculo, território e longitudinalidade? Entra na questão de que, bom, tem que ter uma responsabilização sobre aquele usuário para uma equipe específica, para um profissional específico, profissional médico, enfermagem, técnico de enfermagem. Então, se ele chega para uma urgência, a urgência tem que ser atendida por aquele profissional, que facilita o conhecimento desse profissional da área, dos seus pacientes, da população distrita, e facilita aquele caso que veio porque está com uma dor de cabeça e de repente é um sintomático respiratório, uma pessoa que nunca apareceu ali, e que vai ser vinculada necessariamente para atendimento de urgências com aquele médico, com aquele enfermeiro. E aquele enfermeiro já vai estar ciente de que aquela pessoa faz parte do seu território e com isso vai estar muito mais atento e sensível, talvez, às questões de prevenção e promoção. Então a importância da gente, nas nossas unidades, trabalharmos o vínculo, território e longitudinalidade, ou seja, fixação profissional, que é algo que ainda a gente pena muito. Quando a gente conversa com médicos de família europeus, a gente vai encontrar na Bélgica médicos de família que atendem há 40 anos a mesma população. Diz que nesses países desenvolvidos, todo mundo tem como referência um médico generalista, né? Com seus diversos nomes e especialidades ao longo dos seus países. Mas lá eles atendem há 40 anos, 20, 30 anos a mesma população. No Brasil ainda a gente tem uma rotatividade médica muito grande, o que não fixa, né, os seus pacientes ao médico generalista. A porta de entrada e o acesso avançado. É isso que a gente vinha falando, né? A atenção primária é porta de entrada e deve ser porta de entrada para urgência, para emergência, para todos os casos que chegam. Claro, a gente vai voltar em determinados momentos quando a rede não está aberta, né, à noite, é UPA, mas ele tem que ser referenciado à atenção primária. Da mesma forma que a gente recebe as referências hospitalares, quando esse paciente que é atendido, diagnosticado com tuberculose em determinado hospital aqui da rede, ele vai ser referenciado para a sua equipe. Então, a porta de entrada, e isso é importante não só para o especialista médico de família, mas para todos os especialistas conhecerem. Se eu tenho um paciente em uma emergência hospitalar e eu acho que devo encaminhá-lo para um
pneumologista ou para um infectologista para uma investigação, não. Você deve encaminhá-lo para o médico de família, para a equipe de saúde da família, que vai fazer esse cuidado e vai avaliar se, na maioria das vezes, resolver aquele caso sem o encaminhamento, matriciar aquele caso ou encaminhar e acompanhar o encaminhamento daquele caso. Então, uma porta de entrada e um acesso avançado. Dessa brincadeira aqui, né? Se você precisa de procurar um serviço para avaliar uma dor de cabeça, retirar um nervo, escolher um método contraceptivo, inserir um DIU, perguntar o seu exame de rotina, levar seu avô que é esquecido para e avaliar o uso de medicamentos de hipertensão, diabetes, fazer o pré-natal para onde você ir. Atenção primária, essa é a ideia. Que a gente tem que construir uma atenção primária que dê conta disso. Claro, que a gente vai poder entrar em uma série de questões estruturais que ainda existem, né? Pressão assistencial, eu tenho uma equipe com 10 mil pessoas, eu tenho um local que falta insumos. Bom, isso são questões que realmente a gente vai ter que continuar e provavelmente lutar cada vez mais para que a gente tenha equipe de população, relação população e equipe adequada, insumos disponíveis, senão a gente também não consegue fazer essa assistência. Mas frisando isso, né, a porta de entrada para o sistema. Aqui é um exemplo, por exemplo, na unidade que eu trabalho, a gente marca por e-mail e por telefone. Segunda a sexta, às 8 do meio-dia, da 1 às 5. Isso facilita, porque pensam vocês iriam para o centro de saúde pegar uma fila para marcar a consulta? Não, né? A maioria de nós pega o telefone, agenda a consulta, no máximo em 7 dias, ou como há protocolos mais disponíveis em 48 horas, que é a discussão de acesso avançado que a gente faz. Então, os acessos podem ser por e-mail, por telefone, por agente comunitário. Muitas vezes esse paciente ele é identificado pelo agente comunitário, na área. E ele, olha, tem um paciente que é sintomático respiratório, de repente é importante a gente ou fazer uma visita domiciliar, ou então a gente tentar marcar uma consulta para ele aqui. Então, essas formas de acesso têm que ser as mais variadas. Sendo que, no acesso avançado, tu não reserva vagas na agenda. Tu não compartimentaliza a tua agenda, tu deixa aberto para todos os pacientes e com boa parte para demanda espontânea. Claro que a ideia não é a gente falar sobre acesso avançado, mas eu friso aqui porque é uma discussão que a gente está avançando no país, porque em muitos lugares a gente tem vaga de gestante, vaga de hipertenso, vaga de diabético, daqui a pouco vaga de tuberculose. Esse paciente não vem ali para marcar tuberculose, vem para a vaga de tuberculose. Não. E esse paciente muitas vezes não é hipertenso, não é gestante, não é diabético, não é uma criança que vai fazer uma puericultura. Esse paciente é uma pessoa, então tem que ter acesso para as pessoas, independente da sua condição crônica. Muitas vezes, esse tipo de acesso programático e esse acesso burocratizado, muitas vezes, leva o que a gente chama de lei de cuidados inversos, que é um termo cunhado pelo Julian Tudor Hart, lá em 1971, que ele fala o quê? Que a gente às vezes dá mais para quem precisa menos. Então, o que acontece? Às vezes a gente vai estar lá, agenda lotada para preventivos de mulheres 6 em 6 meses, sendo que a diretriz atual em qualquer país é de 3 em 3 anos com preventivo. Até aquela mulher, digamos, uma brincadeira, comportada, que é casada, tem filhos, enfim, faz o seu preventivo uma regularidade até iatrogênica, digamos assim, né? Porque fazer preventivo 6 em 6 meses é iatrogênico, ela vai vir e ocupar vagas de mulheres que muitas vezes, assim, aquela profissional do sexo, HIV positiva, que chega na unidade para uma questão de urgência, ela não tem acesso. E é justamente essa que a gente precisaria ter ação. Da mesma forma, a tuberculose. O cara que está sintomático, que chegou por uma questão, chegou às 11h30, né, é usuário de drogas, ele está, sei lá, não está alcoolizado. Esse paciente, de alguma forma, tem que ter um acolhimento para ele, porque é esse paciente que é, digamos, o nosso indicador e a nossa prioridade. Então, é a pergunta, para quem que a gente dá prioridade? Então, a gente está aí, atualmente, com uma situação excepcional da sífilis no Estado. De que forma a gente está dando acesso, né, para essas pessoas? Tuberculose, uma questão de saúde pública importantíssima, e a gente está lá fazendo preventivo de 6 em 6 meses, em pessoas comportadas, atendendo a Dona Maria, que é hipertensa, que vem toda semana no posto usar a vaga de hipertenso. Ela precisa daquela vaga? Provavelmente não. Provavelmente não. E a vaga para as outras pessoas que estão necessitando daquele acesso. Então, quando ele cunha esse termo, ele fala justamente sobre isso, a lei de cuidados inversos, que muitas vezes a gente faz na atenção primária. Então, a gente deposita recursos, seja de profissionais, seja de tempo, de insumos, para quem não precisa, muitas vezes. E para quem precisa, a gente deixa a porta fechada. E daí acontece de que a gente não dá conta das questões mais importantes, talvez, que são as prioridades do serviço. O médico de família, então, ali dentro dessa questão, ele é o coordenador do cuidado, ele é o gatekeeper, ele tem a função filtro, ou seja, então, eu não vou esperar, quando eu atendo um paciente, talvez na emergência hospitalar, eu tenho um diagnóstico primário de tuberculose, eu vou fazer um encaminhamento para um infectologista, sendo que, muitas vezes, infelizmente, o nosso colega não conhece a rede, porque
nunca foi ensinado como funciona a rede, esse paciente vai com um papelzinho lá no marcador, seja na unidade de saúde, seja onde for de acordo com a rede, e vai ficar numa fila de espera, ad eterno, assim, tipo, muitas vezes precisando de uma assistência muito mais rápida. O encaminhamento, a função de coordenação do cuidado é do médico de família, é do enfermeiro, é da equipe. Ele deve ir para a equipe. A equipe vai se responsabilizar sobre aquele caso. E dentro dos recursos que eu tenho, então eu vou encaminhar ou resolver aquele caso. Eu vou discutir aquele caso. Eu vou ficar em cima dele para poder ver se ele vai realmente, se eu estou desconfiando de uma tuberculose multiresistente, o que eu vou fazer se eu sou responsável por aquele caso e eu não tenho acesso na minha rede? Bom, eu vou tentar fazer a gestão daquele caso dos mais diversos recursos possíveis. Vou entrar em contato com o colega infectologista que eu conheço, vou ligar para a emergência do Negão Ramos, discutir talvez o hospital dia. Alguma coisa, quando a gente se responsabiliza pelo paciente, a gente consegue às vezes fazer curvas em fluxos que muitas vezes acabam burocratizando e não dando o que a gente precisa, que é justamente a resolutividade clínica daquele caso. Para isso, então, a gente vai ter que também ter protocolos de encaminhamento definidos. Então, agora, o Ministério, alguns municípios, por exemplo, já vem fazendo, vem definindo o que eu encaminho realmente e o que eu não encaminho. Né? Então, será que quando tem uma TB multiresistente, para quem eu encaminho? Eu tenho que estar definido isso. Porque, estando definido, eu não acabo onerando a fila de encaminhamento de um especialista para casos que não precisam, não deveriam ser resolvidos por especialista. E sim deveriam ser resolvidos pelo especialista da atenção primária, que é o médico generalista. Então, a gente tem que definir adequadamente esses protocolos de encaminhamento. Aqui em Floripa tem um trabalho muito legal que a coordenação de média e complexidade vem fazendo, que é isso, definir o encaminhamento. Por quê? Porque muitas vezes ali, eu já vi casos aqui em Floripa que o cara foi atendido na atenção primária e está com verrugas anais, HPV, enfim, que poderia ser, sim, muito bem autorizado na atenção primária, inclusive por enfermeiro. Ele está lá com encaminhamento esperando um infecto. Não, né? Então, assim, não é nem número da infecto. Então está lá, criou uma fila para uma coisa que deveria ter sido feita na atenção primária, ocupando uma vaga que deveria ser de uma pessoa prioritária, né, para a discussão daquele caso, a avaliação clínica daquele caso. Então a gente precisa fazer a função filtro, sim, tem que ter essa função filtro. Ele não pode ir direto ao especialista simplesmente por busca. É o que acontece, inclusive, em todos os países desenvolvidos que têm um sistema de saúde forte, baseado em atenção primária. Você não vai direto ao especialista, você passa pelo seu médico de família e vai definir a necessidade daquele especialista ou não. Isso daí, se a gente for estudar a fundo, a gente vai ver que é muito mais satisfatório e permite muito mais qualidade clínica da atenção ao paciente do que ele, estou com uma dor de cabeça, eu vou no neuro, estou com uma dor de barriga, eu vou no gastro. Não, você deve ir no seu médico de família, vai então ele, através da função filtro, através do seu conhecimento, te encaminhar ou não, discutir ou não o caso, resolver ou não a tua situação. Por enquanto, tudo bem, só se quiser interromper, depois acho que tem espaço para. Outra coisa importante, talvez não, uma coisa muito importante para esses profissionais, não só da atenção primária, né, daí para todos os profissionais de saúde, que é a questão do treinamento em habilidade de comunicação, talvez especificamente para tuberculose, comunicação de más notícias. É uma má notícia, né? Você recebeu um diagnóstico de tuberculose. Ninguém, acho que daqui acharia que, não, é tranquilo, né? Apesar da gente conhecer já hoje muito da doença e já ter avanços tecnológicos para o tratamento e cuidar dessa doença muito mais do que no passado, ainda é uma doença que assusta. E como que a gente comunica essa má notícia para esse paciente de uma forma em que a gente, já desde esse começo, a gente consiga colocá-lo no entendimento de que ele precisa fazer o tratamento de longo prazo? A gente usa de habilidade de comunicação, por exemplo, entrevista motivacional, para poder ajudar esse paciente a aderir ao tratamento. Muitas vezes a gente se guarda atrás de um desconhecimento nosso, né? Aquele paciente, usando até termos pejorativos, aquele paciente é um tigrão, ele não adere ao tratamento. Opa, talvez o problema não esteja necessariamente no paciente. Claro, ele tem essas questões, né? Mas está no profissional, que talvez desconhece, infelizmente, pela sua formação, formas de ajudar ele na aderência ao tratamento, ajudar ele no seu entendimento, adentrar, digamos, ter competência cultural de adentrar o mundo daquele paciente para poder comunicar a ele sobre aquela doença, sobre o que está se passando no seu organismo, sobre o que ele precisa fazer. Então, muitas vezes, por trás disso, dessa questão, ele não adere, esse paciente é um tigrão, vamos, né, daí, querendo não polemizar, vamos internar ele compulsoriamente, talvez está a necessidade desse profissional se formar em habilidades de comunicação para adesão ao tratamento, porque adesão ao tratamento não só de tuberculose, quando a gente quer propor uma mudança de estilo de vida para alguém, né? Então não basta ter uma política muitas vezes punitiva, se você não tratar você morre.
funcione, né? Principalmente os mais idosos, né? Mas para uma grande maioria, não vai funcionar. Não adianta chegar e dizer, você vai morrer se você não fizer. A pessoa vai te ignorar, no máximo até vai criar uma resistência, talvez até mentir para te dizer que está usando o tratamento, para não levar uma bronca. Então aqui colocar, né, a necessidade da gente cada vez mais introduzir as habilidades de comunicação na formação médica. E isso não é novidade, é um atraso gigantesco no país, infelizmente, nessa formação, né, na universidade, ainda é bastante atrasada nisso. Mas a gente tem exemplos, por exemplo, de outros países, como a Holanda, que desde a primeira fase, o estudante de medicina, ele aprende, por exemplo, em determinado momento do seu curso, a diagnósticos diferenciais de cefaleia, ele vai aprender como comunicar esse diagnóstico para o paciente, como que ele vai fazer a comunicação do tratamento, ou a comunicação de uma má notícia, como uma tuberculose, diagnóstico de um HIV, porque a partir do entendimento, né, de que isso tem a ver com o tratamento, isso tem a ver com clínica, mais do que nunca, porque o que adianta eu ter uma excelência clínica, né, conhecimento técnico, mas eu não consigo aplicar para a realidade daquele paciente a ponto de ele, sim, entender o que se passa com ele e aderir ao tratamento, fazer um tratamento e com isso ter desfechos adequados como diminuição de casos, controle epidemiológico. Aqui são 3 livros que são publicados pela Arte Médica, eu sugiro para vocês, esse principalmente, Entrevista Clínica, Medicina Centrada na Pessoa e Entrevista Motivacional, então, bem interessante. Também, então, voltando, né, isso que a gente já estava falando, a necessidade também desse médico, desses profissionais, terem diretrizes clínicas e uma excelência clínica adequada. Né? Então, também não adianta eu ter habilidade de comunicação se eu não saber tratar, eu não saber os efeitos colaterais, eu não ter uma equipe treinada na identificação de sintomáticos respiratórios. Então, eu tenho que, a todo momento, trabalhar na excelência clínica da atenção primária, onde esse profissional cada vez mais vai agregando conhecimento, principalmente com a discussão de casos, às vezes casos mais complexos do ponto de vista técnico clínico, por exemplo, onde a gente vai discutir com o infectologista, com o pneumologista, vai avaliar a necessidade de exames complementares, e com isso esse profissional vai agregando conhecimento, a sua matriz de conhecimento, a sua maleta de ferramentas para lidar com aqueles casos. Então, a necessidade cada vez mais dessas capacitações, educação permanente, a gente discutir em equipe, né, também isso, né, a gente tem reuniões de equipe, pode ser um dos temas, discutir tuberculose com a gente comunitária, discutir tuberculose com os profissionais de nível médio, com os técnicos, né, para que todos estejam atentos a isso, né. Um atendimento compartilhado, a clínica do enfermeiro, voltando, né, nessa fala, os países europeus, o consultório do médico tem uma porta interna com o consultório do enfermeiro. Por quê? Porque o atendimento clínico do enfermeiro é a maior parte do tempo. O enfermeiro ele não fica fazendo a burocracia do sistema, sim, ele atende clinicamente. E tuberculose é uma das condições que funcionam bem com fluxos e protocolos bem definidos. Isso daqui é um exemplo que a gente vem trabalhando de tradução de protocolos clínicos para médicos e enfermeiros, numa política da África do Sul, que também vai contar com tuberculose, onde se define o que é o papel do médico, o que é o papel do enfermeiro, o que dentro das capacidades técnicas e da legislação vigente no país o enfermeiro pode fazer e o médico pode fazer. Indo muito além das discussões, às vezes, dos atos profissionais. Visto que qual é o nosso fim? O nosso fim é um sistema de saúde de qualidade, com atenção clínica de excelência, né? E isso, com certeza, a gente deve contar com esse atendimento do enfermeiro. Então, aqui um exemplo dos consultórios que a gente tem lá, que são porta a porta, praticamente, o médico e o enfermeiro, porque o enfermeiro está junto, está atendendo, está, por exemplo, trabalhando. Se eu, como médico, não tiver um tempo adequado para trabalhar a adesão, mas eu tenho um enfermeiro formado em habilidades de comunicação para entrevistas motivacionais, eu posso ter como recurso, né, a consulta do enfermeiro para esses casos de má adesão ao tratamento. Então, é a junção dos olhares, né? E o uso da tecnologia, né, para a gestão dos casos, referência contra referência. Então, como eu vinha falando, a primeira coisa, prontuário eletrônico, claro, não é a realidade em muitos locais, né, mas um prontuário eletrônico que seja unificado, não só entre as redes, entre os centros de saúde, né, dentro do centro de saúde, mas sim com a rede como um todo. Então, seria muito importante, eu acho que é um avanço que é absurdo a gente não ter ainda, né, um prontuário eletrônico do Nereu, ligado ao prontuário eletrônico do centro de saúde, ligado à policlínica, ligado à UPA. Atualmente, Florianópolis avança muito quando a gente tem no prontuário eletrônico do centro de saúde onde eu atendo, se um paciente for em outro ponto do sistema, no caso policlínicas ou nas UPAs, eu vou ver o atendimento do colega que fez aquele paciente no dia seguinte. Então, assim, por que não, né, a gente usar o prontuário eletrônico como meio de comunicação, nota de alta, né, a comunicação entre os médicos
dentro da rede também, através daqui a pouco de mecanismos internos de comunicação, de mensagem instantânea dentro dos prontuários eletrônicos, né? A questão do e-mail é uma coisa tão simples e óbvia, tanto para a comunicação com o paciente, né? Que muitas vezes, às vezes ele tem uma dúvida, ele precisa marcar uma consulta, ele tem uma questão que ele precisa discutir, que a gente pode avaliar, chamar ele para consulta, como com o especialista focal, né? A gente vai, por exemplo, discutir ali com o Felipe. Em vários casos a gente já discutiu por e-mail, ou por Gtalk, né? No caso agora não é mais Gtalk, é o Hangout. Vai lá, discute o caso, as questões pontuais que ele já pode te ajudar a discutir e avançar na avaliação de exames complementares ou de mudanças terapêuticas. Num segundo momento, ele fazer o atendimento daquele paciente, ou até mesmo as curvas do sistema, né? Quando a gente precisa de uma avaliação urgente, se a gente botar na fila do CISREG, que é o marcador, vai demorar meses. Então, não, vem aqui tal hora o paciente que eu dou uma olhada, eu avalio o caso, né? Ou então o WhatsApp, né? Ou a gente tem em Floripa, por exemplo, a dermatologia, eu atendo o paciente, eu estou com uma dúvida, eu bato uma foto, e no momento seguinte já mando para um grupo que tem uma dermatologista que está inserida e tem essa vontade, ela avalia, já manda a resposta, bom, biopsia, não biopsia, vamos tentar isso, parece isso, o que tu acha disso? Agiliza, né? A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, visto que se a gente ficar esperando as folhinhas passarem por sistemas e assim serem marcadas, talvez isso não vá ter tempo hábil suficiente para a gente poder ter uma interferência positiva sobre aquele caso. O planejamento, a discussão de casos, então, a necessidade da gente parar, não precisa parar 4 horas por semana para discutir casos, a gente pode parar 1 hora, 2 horas, para discutir os casos mais importantes, e daí, entre os casos mais importantes, com certeza a prioridade das equipes, um deles deve ser a tuberculose, para fazer a vigilância desses casos. Então, discutir a equipe, né, temos esse caso essa semana que foi diagnosticado, nós temos que fazer um acompanhamento, a gente comunitária faz uma visita, já tem marcado o retorno dele, tem que acompanhar esse retorno se ele veio ou não, né? O farmacêutico, ele dispensou ou não a medicação adequada, quando ele retorna, o farmacêutico também vai fazer uma consulta com ele, então, para a gestão desse caso. A vigilância em saúde, né? Então, da mesma forma, lá a gente usa uma planilha Excel compartilhada no Docs com as condições sensíveis da PS, que são aquelas condições que, assim, se eu tenho uma boa atenção em saúde na atenção primária, essa pessoa interna menos, essa pessoa procura menos a emergência. Então, por exemplo, a tuberculose. Então, eu posso lá, por exemplo, eu atendi o Felipe lá e ele está tossindo, eu pedi um DAR. Eu vou colocar na planilha, solicitado o DAR e a data. Uma vez por mês, o enfermeiro, essa combinação nossa interna, junto com os agentes comunitários, que faz uma reunião uma vez por semana de 1 hora com os agentes comunitários, ele olha aquela planilha e, bom, esse mês foi pedido DAR para tratar o paciente. Aí entra no prontuário, avalia, não, esse paciente não veio buscar e deu positivo. Buscativa, já agiliza a buscativa, né? Não tem computador. Bom, vamos usar um fichário, né? Tem países que eu fui que não tinha um computador, que tinha lá, janeiro, fevereiro, março, abril. Em janeiro, daí vai lá, em janeiro eu tenho que avaliar esse e esse caso. Então, se eu pedir um DR, eu boto no fichário. Em fevereiro eu tenho que olhar aqui os casos que eu tenho que olhar. Fevereiro, esse caso eu tenho que ir atrás. Que são as prioridades? Né? Quais são as nossas prioridades? Né? Então, essa que é a questão. Os casos de urgência, acompanhamento de fila, regulação de exames, né? A visita domiciliar, né? O médico de família, a equipe, na visita domiciliar é uma oportunidade a mais de conhecer aquele paciente e, então, de ajudar no acompanhamento do caso, na adesão terapêutica, no envolvimento da família, né? Isso amplia muito esse vínculo, né? Essa possibilidade da gente atuar em visita domiciliar também. Os núcleos de apoio à saúde da família, né, que a gente pode contar com profissionais ali, outros profissionais, porque o paciente muitas vezes a gente vai precisar de uma avaliação do psicólogo, uma avaliação da assistente social, nutricionista, farmacêutico, psiquiatra, e uma experiência, né, que não faz parte dos núcleos, mas uma experiência que Curitiba está começando agora é colocar o infectologista e o pneumologista nos núcleos de atenção à saúde da família, porque ele fica matriciado, né, então eu vou ter um matriciamento direto desse profissional. Aqui a gente teve uma experiência do Gtalk, né, que é um mecanismo de mensagem instantânea, onde tem um e-mail da infectologia, pms@gmail. Então eu estou lá discutindo o caso, às vezes o Felipe teria um espaço na agenda para estar online, e ali naquele momento eu vou lá e discuto os casos. Uma forma muito agilizada de tu discutir e referenciar casos. A gente tem aqui o CAPS Crise, por exemplo, que é um e-mail, por exemplo, se eu estou com um paciente em surto de saúde mental, tem um psiquiatra que está lá, eu já entro em contato com ele, discuto o caso pela ferramenta de mensagem instantânea.
né? Então, são formas, mais uma vez, de usar a tecnologia a nosso favor. E aqui a ideia, né, de que Curitiba, vamos ver como funciona, né, colocando como matriciador também infectologista ou pneumologista. Mas, digamos assim, talvez seja mais importante de tudo, né? Se a gente tem tudo isso, o que a gente precisa, talvez, de fundamental, mesmo que a gente não tenha recursos, a gente não tenha determinados insumos, é o interesse pela pessoa. Porque se a gente está realmente interessado por aquela pessoa, está a fim de ajudá-la, a gente, dependente das nossas questões de recursos, a gente vai atrás, a gente busca como profissional. Então, isso é talvez digamos, o central de todo esse processo, né? Porque se a gente tem interesse, a gente vai atrás. A gente dá um jeito, né? Então, a responsabilização, a priorização e o interesse, né? Então, a gente tem que entender que é uma questão a ser priorizada, né? E que, com o interesse, a gente consegue, muitas vezes, fazer pequenos recursos, né? Grandes coisas, digamos assim. E, trazer um pouco aqui, essa é uma discussão que se coloca dentro dos serviços de saúde comunitária do Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre, né? Onde eles colocam a tuberculose como ação programática e eles colocam que a implantação dessa ação programática para o controle da tuberculose visa, né, em busca de diminuir o número de casos por meio do quê? Que é as nossas tarefas, né, da prevenção primária, investigação de contatos. Então, assim, eu tenho um paciente que eu atendi, eu vou já saber os contatos dele, vou colocar na minha planilha Excel, colocar o que eu vou pedir para cada contato. Aquela enfermeira, por exemplo, vai uma vez por mês avaliar se aqueles contatos foram avaliados ou não, né? Foram chamados, quando foi feita a avaliação ou não. A gente fala de atividades educativas, mas não precisa ir um médico, um enfermeiro na escola, mas a gente tem agentes comunitários, a gente tem toda uma outra parte das nossas equipes que pode fazer esse trabalho, né? Então, seja no trabalho em sala de espera, seja nas escolas, o diagnóstico precoce, identificação e investigação de sintomáticos respiratórios, o tratamento com esquema básico, que é descentralizado, está nas unidades de saúde. A diminuição da taxa de abandono ao tratamento é nosso papel, por isso é nosso papel a gente aprender habilidade de comunicação, aprender essa tecnologia, como usá-la, né? O acompanhamento dos portadores e seus contactantes, a coordenação do cuidado, promovendo interação com os outros serviços. E aí que ele coloca as metas, né? Isso é interessante, a gente talvez não tenha esses indicadores nas nossas equipes, talvez a gente tenha nas unidades, ou quem sabe a gente tenha nos distritos, né? Mas quais são a porcentagem de sintomáticos respiratórios investigados? Então lá eles querem 70% a 80% dos sintomáticos respiratórios, diagnosticar pelo menos 90% das ocorrências esperadas, curar pelo menos 85% dos casos diagnosticados, reduzir as altas por abandono de tratamento para um percentual de até 10%, aumentar o percentual de casos de TB diagnosticados na unidade de saúde para 70%. Né? Então, ali está em 38%, lá eles querem uma meta até não tão alta, né? Mas 70%. Os indicadores para monitoramento, né? Que a gente pode isso discutir junto ao distrito, junto ao centro de saúde, que a gente consiga ter quais indicadores a gente vai usar para monitoramento. Né? Então, daqui a pouco, a enfermeira, dentro daquela reunião com a agente comunitária, ela pode alimentar um indicador da equipe. Que seria, por exemplo, o número de sintomáticos respiratórios investigados, o número de casos de TB diagnosticados na tua área, da equipe, o número de casos de TB com alta por cura, os com alta por abandono, os com alta por óbito, o número de casos diagnosticados nas unidades de serviço. E aqui ele coloca os desafios, né? Então, a necessidade de intensificar a busca dos sintomáticos respiratórios em todas as unidades para identificação precoce, e daí essa sensibilização que vocês estão tendo aqui serve para isso, né? De uma certa forma, né? Trabalhar quem é papel de todo mundo, talvez, ter conhecimento sobre uma questão que é prioritária, que é a tuberculose, e quando a gente deve estar atento a pedir ou não um exame investigativo, né? Espera-se aumento da investigação, com monitoramento dos casos, diagnóstico precoce, tratamento dos casos, pois dessa forma a gente vai romper a cadeia de transmissão. Espera-se ainda que a oferta e estímulo para a realização de testagem de HIV dos pacientes com TB chegue a 100% dos casos atendidos, né? Isso é uma coisa que, né, o Felipe, como me convidou, ele trouxe, né? A gente ainda não tem pessoas que não testam, né, o HIV no paciente com tuberculose. E daí isso faz parte da excelência clínica do profissional, né? A gente sabe que há uma necessidade de se testar, pois a infecção existe. Então o Felipe até contou o caso, né, se eu posso falar aqui, o caso de um colega que discutiu, o senhorzinho de 70 anos, não sei, né, por aí. Daí eu falei, você já testou da HIV? Já testou HIV? Mas tem certeza que testou? Não, mas ele tem 70 anos. Testou HIV. HIV positivo. Então, a gente tem que estar atento, né? Isso faz parte da excelência clínica, né? Então, assim, se a gente tem protocolo, tem diretriz, tem treinamento, por que a gente não pede?
Então essa é uma questão, né? A gente tem que estar sensível a isso. E que a taxa de testagem dos pacientes e depois a gente tem uma facilidade de exames, né? Agora, teste rápido nas unidades, né? Então não tem por que não fazer isso, né? Ainda é necessário aperfeiçoar os fluxos da ação programática quanto aos casos de compartilhamento, desse cuidado. E é isso, né? Então, como a gente faz essa referência, essa contra-referência, né? Então, interessante também dentro desse aspecto da contra-referência, a gente tem recebido, às vezes, pacientes que internam no HU. O Serviço de Assistência Social do HU manda digitalizada a nota de alta, às vezes uma parte prontuário, pelo e-mail da área, né? Toda a equipe deveria ter um e-mail para comunicação, por que não, né? Não precisa agendar consultas, eu tenho pacientes em uma grande quantidade, né, para a minha equipe, mas para a comunicação interna entre os serviços, né? Então, às vezes eu recebi a nota de alta toda digitalizada, tudo pronto, não preciso de um papel, coisa antiga, né? Que o paciente vem, perdeu, tá sujo, chega para ti. Digitaliza a nota de alta, manda, tem um e-mail da equipe, você tem um cartão da tua equipe, o paciente tem o teu cartão da equipe quando ele interna, ele leva o cartão, tá ali o contato do médico, o contato da equipe, o telefone da unidade. São formas simples, né, de atuar sobre a referência e contra-referência dos casos. Então, os desafios, né, treinamento e habilidade de comunicação, acesso e acolhimento, que é isso que a gente vinha falando, né? Então, de que adianta a gente ter todo o aparato de insumos, mas o cara não chega até a unidade de saúde. Então, isso para mim é fundamental, porta de entrada. Recursos humanos, né, continuidade de cuidado, longitudinalidade, os gargalos da rede de atenção especializada, que são essas questões dos tempos de exames, tempos de consultas especializadas, e a gente vai ter que criar formas muito mais ágeis desse atendimento. E as questões de referência e contra-referência. Tanto a referência de quando o profissional encaminha, porque tu não pode encaminhar um paciente sem uma carta. Tu avaliou aquele paciente, tu quer uma avaliação da emergência, uma referência, o teu contato. Da mesma forma, o profissional que atendeu esse paciente, ele deve ter ciência de que a atenção primária é a porta de entrada, aquele paciente tem que ser referido ao seu médico de família, à sua equipe de saúde da família e fazer uma contra-referência também para o acompanhamento mais adequado daquele caso na atenção primária. Então, era isso. Não sei se foi muito prolixo, mas estamos abertos à discussão.